Amigos do Saúde Digital, vamos falar de um tema hoje que você que é médico conhece, sobre os representantes da indústria farmacêutica. Você que é médico deve ter recebido, recebe e já recebeu muito os representantes, os consultores. Muito se fala sobre o trabalho dessa classe profissional e dos impactos, das consequências da transformação digital neste profissional. Há uma linha, que é a que eu não concordo desde já, que fala que o trabalho desses profissionais está com os dias contados. Eu não concordo com isso. E para responder essa pergunta, qual é o impacto da transformação digital na carreira, no trabalho do representante farmacêutico e o que isso tem a ver com você, médico? Eu convidei aqui a Fernanda Caldeira. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Lorenzo. Prazer estar aqui. Eu que agradeço. O nosso sotaque é muito semelhante, somos conterrâneos. Exatamente. Mas conta um pouquinho do seu background e por que a gente vai falar desse tema, né? E o representante farmacêutico vai ser substituído pela tecnologia? Bom, como você falou, eu compartilho da mesma opinião. Acho que nada substitui o contato humano. Acho que as ferramentas estão vindo, tecnologia é inegável, né? A velocidade com que a gente tem visto novas soluções, mas para mim são complementos, né? A gente vai falar um pouquinho mais, mas pensando até na minha trajetória, né? Eu sou farmacêutica de formação e entrei na indústria há alguns anos atrás, não vou contar quantos para não denunciar a minha idade, mas mais de 15 anos eu estou na indústria. Entrei como propagandista, então vivi isso, né, essa relação, a importância da relação médico-representante, o quanto isso faz a diferença no dia a dia e se o trabalho for de fato bem feito. Né? Se não for um representante lá só entregando caixinha, de fato, perde o valor. Eu acho que essa relação torna-se muito mecânica. Né? Mas se é um consultor, um representante que realmente está engajado, está preocupado em levar conhecimento para o médico, valor para a consulta, porque eu acho que no final do dia o representante acaba agregando valor à consulta do médico, na medida que tem amostra, que tem uma experiência positiva com o produto, no caso, um produto de aplicação imediata. Acho que isso tudo é positivo para o médico. Então, tem um ganha-ganha nessa relação que se a gente faz uso só de ferramentas digitais, a gente perde. Perfeito. Né? Então, não substitui, complementa. E é uma coisa que eu sinto desde a época que eu era representante. Eu vivi, né, a época que a gente ainda tinha um Palm para lançar visita. Era muito diferente das tecnologias que a gente tem hoje. Porém, evoluiu-se muito, eu acho que foi positivo, inclusive para a qualidade do trabalho do representante, a velocidade com que a gente tem conhecimento científico, produção científica disponível para levar para o médico, mas eu acho que a pandemia trouxe alguns ensinamentos para a gente no como usar essas ferramentas digitais, né? Fernanda, conta um pouquinho, você passou pela sua carreira e aonde você está hoje, só para a gente... Tá bom. Então, assim, como eu comentei, eu sou farmacêutica, entrei na indústria como propagandista. Depois eu vim para a Bayer como representante de ponto de venda, de trade marketing. Então, eu saí do contato com o médico e fui fazer venda para farmácia. Né? Então, no PDV, no outro ponto da cadeia, do lado de cá do balcão, para quem tinha experiência, né, do lado contrário. Fiquei durante pouquíssimo tempo nessa posição. Depois eu fui para treinamento. Galguei carreira dentro de treinamento. Então, fui analista, coordenadora, gerente de treinamento. Depois, eu fui gerente de propaganda médica. Tive um time Brasil de propaganda médica, que hoje, por uma decisão, né, estratégica, a gente migrou para uma outra forma de se relacionar com o médico. E hoje eu sou gerente de treinamento, eu continuo com o guarda-chuva de treinamento embaixo de mim e com engajamento médico. Por que a gente fala em engajamento médico? Eu não tenho mais a propaganda face-to-face, apesar de acreditar muito nela, a gente não tem dentro da minha linha a propaganda presencial. E a gente teve que buscar, então, soluções, sim, usando a tecnologia, usando transformação digital,
para de alguma forma estar presente, né? O meu ponto é estar presente no consultório do médico. E contando como que eu te conheci, né? Eu estava fazendo uma visita comercial, né? Na sua atual empresa, a Bayer. Isso. Junto com o meu time comercial, e conversa vai, conversa vem, apresentando a SD Conecta. E aí, num certo momento, terminou a reunião, a gente foi conversar sobre a sua vida e tal. Exato. E aí você me contou, Lorenzo, tem 20 anos que eu não visito mais médicos, mas eu vou em um congresso, você não tem noção, os médicos chegam, olá, Fernanda, como é que tá? Pergunta da família, tal, e você contando essa relação, né, de relação humana, né, que você conquistou, fruto do seu trabalho, e você vê isso 20 anos depois. Quer dizer, a presença, tão famosa presença, que é o objetivo principal do digital, é você... Em não sei quanto tempo você ficou de propagandista, se passaram... Muito tempo. Se passaram 20 anos sim. E essa presença, ela persiste até hoje. Exato. O médico não esquece. Aí você até comentou, ele falou, eu continuo prescrevendo tal produto até hoje, porque eu lembro de você, né? Isso me chamou muita atenção. E ao mesmo tempo, né, Fernanda, uma relação paradoxal, né? Que agora, na empresa que você está, por questão estratégica, a empresa tira a força de vendas e você está à frente dessa linha, né? Exato. Então, assim, é muito interessante ver uma coisa que você acredita, que você sente na pele, mas hoje, e talvez seja um dos principais pontos que você está na sua cadeira hoje, porque você conhece muito bem o que é presença e você precisa levar isso de forma diferente pro médico, né? Exatamente. Então, foi assim que eu te conheci. Falei, cara, eu tenho que te chamar para um podcast para você contar sobre isso. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa jornada histórica, da mudança do ponto de contato do representante com o médico. Sim, eu acho assim, Lorenzo, do que você comentou, né, dos médicos, desse reencontro, eu acho que não tem reconhecimento melhor de um trabalho bem feito e do quanto a relação, ela é relação humana, né? Não é uma relação simplesmente comercial. Essa troca não pode ser comercial, né? Pelo menos no meu ponto de vista. A gente realmente tem que criar relação, tem que criar conexão, aquilo ali tem que ser verdadeiro, para que a gente, de fato, construa uma relação de parceria entre o representante e o médico. Para mim, isso é totalmente pessoal, é a forma como eu acredito, como eu sempre trabalhei. Pensando nessa linha do tempo, eu vejo um grande marco que foi a pandemia. Mais do que... Acho que foi um momento que mostrou para a gente que algo tinha que mudar, que as coisas realmente precisavam ser diferentes. Não no sentido de acabar a propaganda, e eu vou falar e vou defender isso para o resto da vida, não acredito que isso vá acabar. Pelo simples fato de sermos seres relacionais. Ser humano precisa de ser humano, a gente precisa de contato, a gente precisa desse bate-papo, né, que a gente está tendo aqui. Lógico que usando a tecnologia para chegar até seus colegas médicos, mas precisa do bate-papo, precisa dessa conexão. E é muito mais fácil a gente criar conexão olhando nos olhos uns dos outros, né, tendo a possibilidade de estar juntos. Porém, acho que a pandemia vem como um marco, né, que tranca a gente dentro de casa, amarra a gente do jeito que a gente sabia conviver, que a gente sabia se relacionar. E a gente, sim, já tinha ferramentas, mas a gente não sabia usar. Né? E eu acho que a indústria como um todo, ela começou numa corrida desesperada para visitar esse médico. Temos que visitar, não podemos deixar de estar presente no médico, temos que correr, temos que usar visita, televisita, vamos usar Skype, vamos usar outras ferramentas, mas de uma forma desordenada, né? Era muito na urgência, sem saber muito bem o que a gente estava fazendo. E eu acho que a gente, como indústria, e eu nem falo da minha cadeira, porque a gente tomou a decisão de não fazer isso, porque a gente estava começando um trabalho novo, numa linha nova, então a gente não tinha um relacionamento com o médico. Como que eu ia bater na porta do médico e falar, olha, abre sua câmera e vamos fazer uma visita, se o médico não me conhecia? Então, voltamos ao ponto do relacionamento. E eu acho que esse uso muito emergencial das ferramentas de conexão remota
trouxe uma resistência ao uso desse tipo de ferramenta na rotina, no dia a dia do médico. Porque, de fato, assim, o médico não estava no consultório. Não tinha ninguém atendendo, exceto quem estava na linha de frente do Covid. Mas o consultório tradicional, ele estava fechado. O médico estava tentando entender qual que era o papel dele naquele momento. Né? Um médico intensivista, é claro, mas e um clínico, um pediatra? O alvo da visita médica, que é o consultório onde você tem tempo, ele estava parado, fechado. Ele estava parado. Então, por que, nesse momento da gente entender o que estava acontecendo, de uma quarentena que era de 14 dias, que era de 40, virou 2 meses, virou 1 ano e por aí foi, com todos os altos e baixos de pandemia, a cada ciclo, né, a cada variante nova. Então, acho que assim, houve uma busca exacerbada por ferramentas e por formas de contato remotas que, neste momento, substituíam o contato, mas eu acho que a gente esqueceu de perguntar para o outro lado, para o médico, se era possível. É possível a gente falar agora? É possível fazer propaganda? E é necessário fazer propaganda agora? Já que o meu objetivo, que é levar para o seu consultório um diferencial, o seu consultório está fechado, você tem esse tempo para mim? Emocionalmente, é hora da gente conversar? Enfim, Fernanda, mas do ponto, eu concordo plenamente que lembro muito bem dessa época e a indústria farmacêutica já era minha cliente, então ficava-se fazendo muitos testes, né? Sim. E às vezes errava na mão. Muito. Mas o que eu quero te dizer, assim, você pode me dar mais subsídios. É comprovado que a importância, uma das coisas mais importantes para o médico prescrever, principalmente drogas maduras, é o fator lembrança. Sem dúvida. Né? Você tem que ele está lembrar o médico que você existe para quando ele pegar lá a caneta ou agora o teclado para digitar, ele vai lembrar da sua marca, do seu produto, né? Quando você tem uma pandemia, você tira quem lembra, que são os representantes. Uhum. E aí, se você não está lembrando, você começa a ter uma queda na prescrição. Isso é claro, né? Isso já está bem determinado. Claro, super evidente. Os números são esses, né? E aí, então a gente já tem isso de mercado. Tirou a força de vendas, cai a prescrição, porque você para de lembrar aquele médico que você existe. Então, isso já é claro e os números atuais são estes. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê indústrias, principalmente as multinacionais, é legal explicar isso também, né, das multinacionais e das nacionais, principalmente as multinacionais que trabalham com patentes, com remédios que não sofrem concorrência do genérico, com remédios que são inovações, tomando a decisão de tirar ou alterar fortemente a força de vendas, como a força de vendas trabalha. Então, a gente tem Pfizer, Roche e tantas outras multinacionais mudando, remodelando essa força de trabalho. Sim. Qual que é o seu... como que você consegue me explicar isso e trazer para o nosso público? O que já está... Se você não é lembrado, você não... não é prescrito, Você não é prescrito. Mas, ao mesmo tempo, indústrias tomando essas decisões. Como que você vê esse cenário? A gente tem um jargão dentro da propaganda médica, são 2, na verdade. Um que é quem não é visto não é lembrado, e sequência e frequência, né? Então, para eu ser lembrado, eu preciso de estar no médico com sequência e frequência. Não adianta eu ir hoje e voltar daqui 1 ano, que não vai resolver. E realmente construir lá todo mês ou de 15 em 15 dias. O que a gente percebe, Lourenço, por questões estratégicas, porque é caro ter uma força de vendas bem treinada, capacitada, que realmente preste um papel consultivo dentro do consultório e não seja só esse entregador de caixinha, né, que não é um modelo que eu acredito, eu acho que está caindo cada vez mais em desuso e por isso as indústrias estão tomando a decisão de mudar o perfil da força de vendas. Então, hoje é uma força de vendas mais enxuta, que faz o uso combinado das ferramentas digitais para complementar essa presença no consultório, né, para contribuir para o médico, seja por uma plataforma de educação médica, seja por eventos,
usando até o WhatsApp e outras ferramentas de comunicação, mas em complemento à visita. Então, muitas das vezes, a gente tem times mais enxutos, mas que agregam mais qualidade a essa visita, que conseguem contribuir para esse médico de uma forma muito mais robusta, eu diria, né? Que tem uma troca verdadeira, que consegue discutir, que consegue falar sobre um estudo científico com profundidade e que vai levar, de fato, conhecimento para o médico, que eu acho que é o grande objetivo, né, da indústria, levar conhecimento e o porquê daquela droga, o porquê é importante ser aquele produto em detrimento do outro, qual que é o diferencial. Então, assim, eu vejo grandes indústrias, como você comentou, unindo o que a gente tem de melhor e dos melhores aprendizados do uso de ferramentas digitais a uma força de venda mais capacitada. Qualificada. Então, ela vai em médicos específicos, em painéis mais enxutos, né? Então, em médicos formadores de opinião e faz desses médicos multiplicadores. Né? Então, iniciativas como esse podcast, por exemplo, a gente consegue multiplicar conhecimento. Perfeito. É bem interessante, né? Então, vamos voltar ali. A indústria nacional, ela é muito forte em genéricos similares, né? Então, quando o medicamento cai a patente, você pode fazer o genérico, que vai passar por um processo de farmacodinâmica, bioequivalência, para ganhar aquele Gzinho do genérico. Ou os similares, eles não passam por esse processo, né? Essas indústrias, como elas não têm esses medicamentos referências, essas patentes, acaba que o poder de barganha dela com o médico é muito pequeno. Então, ela vai precisar mesmo da frequência e da sequência, de ser lembrado, né? Então, essa indústria, ela ainda mantém o modelo tradicional e talvez esteja investindo cada vez mais, né? Então, uma força de vendas grande e que vai fazer barulho lá para o médico. E além, agora a gente começa também o que você fez um tempo, né? Ter isso muito fortalecido, que é o balconista, o dispensador. Exato. Então, esse cara, talvez, ele nessa faixa, nesse segmento de medicamentos, ele passa a ter uma importância talvez até maior do que o médico. Porque o paciente chega ali com a receita, esse cara tem o poder na mão. Ó, eu vi esse aqui, mas tem esse aqui, tem esse genérico aqui, tem esse aqui. E aí começa a levar-se incentivos para essa classe de dispensadores. Então, essa é a indústria nacional. A indústria, as multinacionais que trabalham com patentes, com medicamentos referência, eles têm o poder de barganha da inovação, que é aquela molécula que vem nova no mercado, onde eu tenho que falar para o médico através da educação. Porque se eu não educo esse médico, ele não vai conhecer para que serve aquela droga e para que ela se presta. Então, a atualização ela é muito presente, continua cada vez mais forte nas multinacionais. E aí, você traz esse conceito que eu concordo. Aí você precisa, como você não vai ter um exército, é inviável. Inviável primeiro mas você pode falar, não, mas os resultados estão bons, mas é inviável pela taxa de crescimento dos médicos no Brasil. A gente tem 30 mil novos médicos por ano sendo formados, a gente tem 1 milhão, dobrar o número de médicos nos próximos 10 anos. Então, não é viável você ter consultores bem formados para atingir todos esses médicos. Então, como é que eles começam? Eles reduzem e qualificam mais. E aí, esses consultores começam a ser, de fato, deixam de ser apenas representantes e se tornam consultores. Exato. Doutor, como que é? Qual que é a sua dor aí? O que você está precisando do ponto de vista ético e legal? Como que eu posso te ajudar na sua jornada? É isso. E aí está uma entrega de valor bem importante. Eu acho que esse para mim é o futuro da propaganda médica, né? Então, é esse papel consultivo. A gente está numa era muito de experiência, né, Lourenço? Tudo é a experiência. A experiência
testes, vamos testar, vamos modelar, vamos prototipar. É tudo muito, e é muito rápido, vamos aprender rápido, vamos errar. Assume-se que é possível errar e para aprender, com o objetivo de aprender, não para crucificar o erro e falar, lá, fez errado, não. Então, acho que a gente está num momento de crescimento, uma taxa de crescimento, eu diria, exponencial, de conhecimento dessa relação representante ou consultor, médico-paciente. Então, como que a indústria consegue interferir nesse triângulo de forma positiva, para gerar um impacto positivo, tanto no médico quanto no paciente? Porque o objetivo não é só o médico. Né? O objetivo é informar o médico, é munir o médico de ferramentas para que ele consiga oferecer a melhor solução para o paciente. Então, para mim, essa é a visão de longo prazo da propaganda médica. Para isso, a gente usa o face-to-face, o presencial, somado às ferramentas que estão surgindo e que são valiosíssimas, porque faz a gente ganhar alcance, capilaridade. Então, eu consigo atingir um médico que está no extremo sul do Rio Grande do Sul e no extremo norte do Amazonas, com a mesma qualidade. Né? Porque uma coisa que eu escuto muito dos médicos, principalmente em congresso, quando a gente tem contato com médicos do Brasil inteiro, mas eu moro no interior do Mato Grosso do Sul, lá não chega representante, mas chega tecnologia. Perfeito. E aí eu vou te dar um exemplo prático disso e com números. Lá na SD Conecta, a gente é uma dessas soluções que trazem novas perspectivas para a visitação médica. Porque trabalhamos com educação digital, sem fronteiras, e que a indústria deve contar com isso dentro da sua caixa de ferramentas, do seu pacote de soluções. Numa das nossas comunidades, que é a oncologia, Fernanda, o principal canal de aquisição de médicos, ou seja, de número de cadastros de médicos dentro da Oncogram, são os consultores técnicos, são os representantes. Agora, o interessante é que quando eu olhei para outras comunidades, este não era o principal canal. Eu tinha outros canais de aquisição que acabavam sendo mais caros e não tão com o poder de retenção menor. Quando a gente desenhou isso para a indústria farmacêutica, de potencializar a jornada do consultor, que antes ele ia de 15 em 15 dias, agora ele vai numa frequência bem menor, só que a sequência e a frequência é feita através do digital dentro da comunidade. O que a gente notou? Que quando a gente ganhou a confiança do consultor, né? Primeiro, porque quem contrata a ferramenta não é o time não é o consultor, não é o gerente de demanda, é o gerente de marketing. Então, mas isso passou por aprendizado da SD Conecta de falar para o nosso cliente, a gente precisa tirar o medo desse consultor, porque ele acha que ele vai ser substituído. E não, vamos construir uma ferramenta que isso vai ser a arma dele. A arma dele de levar um novo repertório para o médico na ponta, a arma dele de levar uma novidade, a arma dele de dar a sequência e a frequência que ele precisa sem estar presente. É isso, é se fazer presente de outra forma. E eu acho que a oncologia, que você trouxe como primeiro exemplo, é assim, o melhor exemplo que a gente pode dar dessa questão da especialização do representante consultor. Né? É uma especialidade que exige um conhecimento profundo, tanto da doença quanto da droga que ele está levando. É uma especialidade que exige um conhecimento da jornada do paciente com profundidade, porque a gente está falando de um tema sensível. Para muitos pacientes, a notícia de que do câncer é uma assinatura de sentença de morte. Então, como que a gente apoia como indústria? Então, o consultor tem que estar pronto para levar para o médico alternativas que vão contribuir para esse médico para proporcionar qualidade de vida durante a jornada, durante o tratamento. Né? Então, tem programas de suporte ao paciente que, se a indústria não contar para o médico, ele não vai saber. E é um tema que é extremamente relevante para o paciente e para o próprio médico. Então, ele vai prescrever, por exemplo, um medicamento para um câncer de estômago, vamos supor.
e que tem um efeito adverso extremamente comum na pele. Esse médico tem que saber que tem um produto X dentro daquele programa de suporte ao paciente que vai evitar ou minimizar esse evento adverso e vai dar qualidade de vida para aquele paciente que está extremamente sensibilizado. Se eu não conto isso para ele, como que ele vai ficar sabendo? Exatamente. Né? E aí você vê a mudança de mentalidade, a mudança de que, de fato, esses consultores ou esses representantes, eles enxergaram que aquilo ali não era uma ameaça à profissão dele e aquilo ali trouxe mais qualidade para o atendimento e possibilidade de menos quantidade de atendimento. Exato. E, ao mesmo tempo, um valor maior dessa visita. Né? Porque se eu estou no consultório com esse médico uma vez por mês e esse médico tem a lembrança da minha marca e tem o contato com as iniciativas que a indústria gera e que o representante é o mensageiro dessas iniciativas que vão agregar valor à relação médico-paciente, de fato o representante não precisa estar presente ali toda semana, na visita, revisita, trivisita, como a gente costuma dizer. Ele pode fazer uma visita de qualidade e ter, como você disse, uma caixa de ferramenta repleta de recursos complementares. Perfeito. E essa mentalidade de que o digital vai roubar o meu emprego, né? Ela vem melhorando ao longo dos últimos tempos, porque o representante também está sendo ensinado a entender que é um trunfo ter esse tipo de ferramenta nas mãos. Essa disponibilidade, essa possibilidade de contato, né? Porque ele entende que o papel dele não é entregar a caixinha da amostra. Se ele entende a profissão de representante como entregador de caixinha, de fato... Ele está ameaçado. Ele está ameaçado. Mas se ele entende a profissão dele como um canalizador de conhecimento, de soluções, de valor, de alternativas e de melhora de qualidade de vida para o paciente, porque a gente tem que ter claro que a gente tem um objetivo comum com o médico, que é resolver a dor do paciente. Então, se você é um instrumento dessa resolução, quanto mais ferramentas você tiver, melhor. E aí, né, nesse contexto, acaba sendo a transformação que todo profissional de qualquer segmento precisa passar. Exato. Agora, o foco está aqui na vida do consultor, do representante, mas vamos detalhar isso. O representante que é usado pela indústria nacional, que precisa de sequência e de frequência, provavelmente esse representante ele tende a ser cada vez menos qualificado. Porque a indústria vai precisar de cada vez mais mão de obra para fazer um exército mesmo. Então, em épocas de guerra, o que um país faz? Ele abre o alistamento dos soldados. Então, assim, antes você estava na reserva, mas agora vem que eu preciso preencher essas lacunas. Tem treinamento? Não tem não. Vem que eu preciso ser lá na ponta. Exato. Né? Então, aí é a visão do representante. Então, ou ele se qualifica para ser esse consultor que nunca vai ser substituído pelo começo da nossa conversa, do relacionamento, e que vai levar soluções para o médico, ou ele está se tornando uma commodity em que vai haver uma briga pelo preço, em que eu vou fazer apenas presença e frequência e a minha qualificação para ocupar aquele posto não tem que ser tão grande, né? Então, a gente consegue ver, né? Quem conhece o mercado vai entender muito bem isso que a gente está falando. Sim. Né? O médico vai entender muito bem a qualidade do consultor que ele recebia e que ele recebe hoje. Isso é muito claro, eu acho, para o médico, né, Lourenço? Muito claro. Muito claro. Na troca, na conversa, até na duração da visita, na forma como a visita é conduzida, e acho que isso é muito claro para o médico. Né? Não tem como. Não tem. Não tem como. Então, assim, essa ideia do entregador de caixinha versus o consultor, ela está ficando cada vez mais escancarada, a diferença. Né? Que tipo de profissional o médico prefere? Do lado de cá, que tipo de profissional que eu quero ser? Porque a gente não está dizendo que não existe a possibilidade desse representante se qualificar. Muito pelo contrário.
né? Existe, mas precisa também de uma iniciativa dele. Eu gosto de fazer muito paralelo do aluno de uma universidade pública com uma universidade particular. O aluno de uma universidade pública, muitas vezes, ele não tem nem o professor. Para que ele se qualifique, ele tem que mergulhar, ele tem que ir atrás, ele tem que buscar o que ele quer. Em contrapartida, o aluno de universidade particular tem um preço, lógico que paga-se um preço por isso, mas ele tem as coisas muito mais acessíveis, muito mais fáceis. E nesse momento de abundância de oferta e de escassez de qualidade, você precisa se diferenciar. Então, se você esperar receber tudo de mão beijada neste momento, você não vai se diferenciar. Agora, se você tem um comportamento semelhante a um aluno de escola pública, de serviço público, que você tem que buscar isso. Os bons, né? Os bons, os que querem. Os que querem. Porque os que querem, no final do dia, você não tem diferença entre aqueles que de fato acreditam no que estão fazendo, sendo ele a origem que tiveram. Perfeito. Né? Mas no momento da decisão e da comodidade, a diferença é feita na medida que, eu vou ficar aqui esperando me treinarem. Eu não vou buscar, aqui tá bom. Eu faço lá minhas visitas, tá tudo bem. Meu emprego tá aqui, de uma forma ou outra eu tô seguro. Mas o que eu quero mais? Né? Onde eu posso chegar e como que eu posso melhorar essa minha relação? Como que eu posso melhorar para o paciente? E muitos dos representantes não têm essa ambição, no sentido positivo da palavra. E a mesma coisa a gente vê quando a gente está olhando ensino. Eu acho que é um paralelo, perfeito. Não, sabe? E é uma referência para todas as profissões. Todas. Ou você vai se tornar commodity e vai ter que brigar pelo preço. Sim. Ou você vai se tornar alguém que agrega valor na jornada do seu cliente como um todo. Exato. E esse é o papel do profissional de hoje. Exato. E o próprio médico vem sofrendo essa pressão. Né? Então, assim, é o preço da consulta versus a qualidade do atendimento. Você pode tirar representante e colocar médico, dá na mesma. Dá na mesma, a conversa é a mesma. É a mesma, você vai ser o médico lá do SUS, do convênio, que toca a ficha. R$15 por consulta, 30 consultas no dia. Vai ter emprego para você? Vai ter emprego para você. Você vai... tô ganhando bem no final do mês? Vai ganhar bem no final do mês, mas até quando... E a custo de que carga mental, exato. estafa mental. Qual que é o preço que você paga? Ou o médico que pé no chão, olha para o cliente, exato. Pensa na jornada, escuta, corre riscos, aceita ganhar menos agora para ganhar mais depois. Constrói, né? Constrói a sua carreira, a sua jornada. Então, não tem... acho que a gente usou aqui a figura do representante, mas ela cabe em todas as profissões da atualidade. Todas. E eu acho que é um despertar que vem acontecendo e que precisa estar cada vez mais claro para as pessoas que existe a possibilidade de se estabelecer no mercado de forma positiva, de ter um ganho financeiro satisfatório mediante o investimento. Perfeito. Né? Essa jornada, essa estrada, acho que não tem como a gente fugir, seja qualquer área, seja para o médico, seja para o representante, seja qualquer um advogado, qualquer profissão. Perfeito. Né? A gente está nesse momento. Fernanda, sensacional, a gente teve uma conversa aqui bastante lúcida sobre o momento, é incrível a sua experiência, o quanto você contribui. Obrigado, imagina. Sucesso e vamos continuar nossas conversas por aí. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. Vamos continuar, foi um prazer imenso estar aqui falando com você, valeu. Lorenzo. Obrigada. Pessoal, isso aí, manda seu feedback para mim, @Lorenzo Tomé, LinkedIn, quero saber mais do que você achou, em qual lado você está, naquele que vai levar valor, vai aprender, vai agregar, vai se diferenciar, junto com o avanço tecnológico, com as mudanças, com a transformação digital, ou aquele que vai buscar o preço mesmo. Eu estou commodity, mas eu gosto de ganhar no volume. São opções tem espaço para todos. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.